Audiobook O Verdadeiro Evangelho de Paul Walsh. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3, 23 e 28. Introdução. Nós temos diante de nós o que, ao longo da história da Igreja, muitos eruditos e pregadores, como Martin Lloyd-Jones e Charles Spurgeon, disseram ser a acrópole da fé cristã, a cidade fortificada do cristianismo e a grande estrela brilhante das Escrituras. Eu já ouvi homens muito piedosos dizerem que, se eles perdessem a Bíblia inteira e pudessem guardar somente uma passagem, essa seria a que eles guardariam, pois nesses versos encontra-se a verdadeira salvação dos homens, o verdadeiro Evangelho de Jesus. Há palavras aqui que possivelmente são as palavras mais importantes em toda a Escritura, e nós não podemos entender o Evangelho de Jesus Cristo sem entendermos algumas dessas palavras que são ditas nesse pequeno trecho. Alguém descreveu esse texto, Romanos 3, 25 ao 26, como a acrópole da fé cristã. Não podemos estar certos de que não há nada que a mente humana possa jamais considerar que seja, em qualquer sentido, tão importante quanto esses dois versículos. A história da Igreja demonstra muito claramente que eles têm sido o meio usado por Deus, Espírito Santo, para trazer muitas almas das trevas para a luz e para dar a muitos pobres pecadores o seu primeiro conhecimento da salvação e a sua primeira segurança quanto à salvação. A questão é, se você não entender a glória de Deus que é manifesta no Evangelho, como então você viverá? Em nossos dias existem tantos indivíduos que nós chamamos de endurecidos ao Evangelho, os quais, na verdade, são ignorantes e não duros em relação ao Evangelho. Existem tantos outros que são realmente nascidos de novo e que estão em busca de motivação, razão, zelo e força na vida cristã, mas não entendem que toda a força da qual eles precisam se encontra somente na verdade do Evangelho. Não existe nada mais profundo e mais valioso do que as boas obras consumadas por Jesus Cristo naquela cruz. Se entendermos bem essa verdade, teremos todo o fogo de que precisamos ardendo em nosso coração, e não precisaremos mais da falsa empolgação, emocionalismo vazio ou entretenimento barato. Precisamos entender algumas coisas sobre nossa missão nessa terra. Fazer missões não significa enviar missionários, tampouco criar organizações. Fazer missões significa comunicar a verdade de Deus aos homens. Você pode enviar todos os crentes de seu país como missionários, todavia, se eles não estão comunicando a verdade do Evangelho, isso não passa de tolice carnal. Além disso, precisamos entender que vivemos em dias nos quais o Evangelho não está muito claro em nossas mentes. Um grande pecado de nossa era é o que chamaríamos de reducionismo do Evangelho. Muitos pensam conhecer o conteúdo das boas novas de Cristo, mas não percebem que o Evangelho na América de hoje foi reduzido a 4 leis espirituais e a 5 coisas que Deus quer que você saiba. O Evangelho é tratado como uma pequena verdade, um assunto útil para as classes dos novos convertidos, algo que você aprende em 5 minutos, faz uma oração e logo em seguida avança para coisas maiores. Nós tomamos o glorioso Evangelho do nosso bendito Deus e o transformamos em pequenas perguntinhas vagas, como: você sabe que é pecador? Ou você quer aceitar Jesus como seu único Salvador? E se alguém responde afirmativamente a essas questões, nós papalmente as declaramos salvas após repetirem uma oração conosco.
Nós ouvimos incontáveis histórias de evangelistas indo para o exterior e pregando para dezenas de milhares de pessoas, gerando milhares de convertidos. No entanto, assim que o missionário as procura, ele não encontra uma sequer frequentando a igreja. Nós vivemos em uma era de superficialidade, em uma era na qual se faz muito barulho, no entanto, o que tem sido realmente conquistado. Espero que ninguém fique ofendido com isto, mas há muitos anos eu comecei a compreender como nós somos um povo estúpido. Há alguns anos, um amigo da Colômbia Britânica me enviou um livro sobre lógica. Eu precisei ler o primeiro capítulo cerca de 3 vezes para compreender bem o que estava sendo dito e concluí que aquilo se tratava da mais alta expressão da lógica que eu já havia lido. Era muito complicado, mais complicado do que qualquer coisa que eu havia lido na universidade. Porém, ao fechar o livro, notei que na frente dele havia um desenho rabiscado de tinta e, ao olhá-lo melhor, observei, para minha surpresa, que no desenho havia algo semelhante a crianças de 8 ou 9 anos de idade, em pé diante de um professor, sendo questionadas. Então eu percebi que aquele livro de lógica, escrito por um antigo puritano, era na verdade o básico para crianças da escola primária. Sendo assim, uma das coisas que eu quero encorajá-lo a fazer é isto: na sua leitura das Escrituras e em sua busca por conhecer mais a respeito de Cristo, não se dê tanto à literatura contemporânea, mas retroceda na história e descubra algumas das maiores coisas já escritas. Eu diria a você que a nossa maior necessidade é redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo e proclamá-lo. Eu sempre digo isto, especialmente a jovens missionários com os quais tenho lidado. Tudo do que eu preciso é um homem simples o suficiente para andar no meio de uma praça com uma Bíblia aberta, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, até que alguém saia convertido ou ele saia deitado numa maca. Nós precisamos de pregadores. Precisamos de homens e mulheres que creiam que essa tarefa é tão grandiosa que nem todas as estratégias do mundo, à parte do Evangelho, podem fazer uma única alma ser convertida. Há um poder de Deus para a salvação, e esse poder é o Evangelho de Jesus Cristo, Romanos 1,16. É por isso que eu gostaria de tomar um tempo para meditarmos sobre esse assunto. Sei que alguém logo reivindicará dizendo: mas, irmão Paul, nós entendemos o Evangelho. Oh, meu caro, preste bastante atenção ao que tenho para lhe dizer. Há muito para se estudar hoje a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo e da correta interpretação do livro de Apocalipse. Porém, eu posso lhe assegurar que você entenderá tudo a respeito do livro de Apocalipse e tudo a respeito da segunda vinda de Cristo no dia em que tudo aquilo acontecer. Mas eu também posso lhe assegurar que você gastará uma eternidade de eternidades nos céus e ainda não compreenderá o Evangelho de Jesus Cristo totalmente. Isso não é uma matéria básica do cristianismo, da qual nos livramos em 5 minutos de aconselhamento e depois partimos para coisas mais grandiosas. Não há nada mais grandioso na vida cristã do que o Evangelho. Nunca haverá nada mais grandioso do que o Evangelho. E não há poder para salvar a parte da clara proclamação do Evangelho. Muitos acham que o Evangelho é algo apenas para o homem perdido, para aquele que não ouviu sobre Jesus, mas não pense que para por aí. A maior motivação, a única verdadeira motivação na vida cristã é o que Deus fez por nós na pessoa e obra de Jesus Cristo. Sempre que estou em conferências sobre missões, eu fico extremamente exultante ao ouvir os testemunhos e os cânticos, de tal modo que meu desejo imediato sempre é comprar uma passagem de avião e ir a algum lugar a fim de pregar o Evangelho onde ele ainda não tenha sido pregado. Todavia, eu descobri que até mesmo o fogo que é levantado através de conferências de missões rapidamente morre. Eu sempre me perguntava se haveria um medicamento mais forte, algo que manteria um homem no campo, algo que faria uma mulher permanecer quando tudo dentro deles está gritando. E eu percebi que, para tanto, é necessário mais do que uma conferência, um livro ou alguns cânticos. Nós precisamos da revelação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos deve ser motivado por esta única coisa, o Evangelho daquele que derramou o seu próprio sangue por nossa alma.
O cristão vive entre dois dias: o dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens e o dia em que todos os homens irão se ajoelhar perante o Cristo. Isso é que é motivação. Agora, olhemos para esse novo, pequeno, reduzido e falso evangelho e comparemo-lo ao evangelho que é revelado na palavra. É isso que iremos fazer ao estudar este glorioso texto de Romanos 3. Vamos observar esta passagem linha por linha e buscar descobrir pela graça de Deus o que está sendo pregado nela, a fim de crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo para o bem do destino eterno de nossa alma. Capítulo 1. A extrema pecaminosidade humana. A primeira coisa que Paulo diz é: pois todos pecaram. A palavra pecado significa literalmente errar o alvo. No caso do ser humano, nós não apenas erramos o centro do alvo, mas falhamos em acertar qualquer parte dele. Nós erramos o alvo por completo, quer seja em obedecer à lei de Deus, em permanecer na vontade de Deus ou em glorificar o nome de Deus. Ora, uma vez que somos nascidos de novo, ao ouvirmos todos pecaram, nós deveríamos cair de nossas cadeiras em adoração a Deus, agradecendo por tão grande salvação, pois Ele nos livrou de algo terrível. Porém, aqueles que tratam o evangelho como algo comum ou que criaram para si outro evangelho, deveriam prostrar suas faces em temor, sabendo que, se Deus não se mover em favor deles, eles estarão em pecado diante daquele que é triplamente santo, e essa é a situação mais terrível que se pode imaginar. Quando você ouve uma coisa repetidas vezes, geralmente ela se torna tão comum que perde seu poder. Eu me recordo da primeira vez em que eu cruzei a Cordilheira dos Andes, junto com um grupo de missionários. Eu não conseguia entender porque o missionário veterano estava dormindo no meio de toda aquela beleza majestosa. Então, anos mais tarde, quando eu levei um grupo de jovens para atravessar a mesma montanha, eu me encontrei roncando. Com efeito, quanto mais você ouve algo e quanto mais você vê ou lê algo, esse algo perde um pouco da sua majestade. Todos pecaram. Por que não trememos diante disso? É porque não sabemos como essa é uma realidade terrível. Nós não temos consciência do quanto temos pecado, do mesmo modo como um peixe não sabe o quanto está molhado. Não sabemos. Nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos num mundo caído em pecado e a única coisa que nós conhecemos é o pecado. As Escrituras dizem que a nossa sociedade bebe iniquidade como se fosse água. Além disso, nós também vivemos num mundo repleto de ignorância. Nós não temos conhecimento de Deus, não sabemos quem é Deus e o tratamos como se ele fosse um tipo de Papai Noel ou como um vovô bobinho. Nós não entendemos que ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ao considerarmos o livro de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo nos apresentando a coisa mais próxima que temos de uma teologia sistemática. Ainda assim, ele toma os seus 3 primeiros capítulos e trabalha com toda a sua força, tendo um único objetivo: fazer os homens desistirem de qualquer esperança carnal, fechá-los dentro de uma cova, trancar as portas, remover de suas mentes qualquer alívio na carne, a fim de que eles clamem a Deus por misericórdia. Quando nós vamos pregar o Evangelho em um campo missionário, precisamos perceber que todo o nosso trabalho é uma absoluta catástrofe e que experimentaremos fracasso atrás de fracasso a parte do poder de Deus para ressuscitar homens mortos e odiadores de Deus. Nós precisamos, em nossa pregação, convencer os homens através das Escrituras com toda a nossa força de que todos pecaram. Muitos dos pregadores famosos atualmente estão ganhando tanta popularidade porque fazem de seu propósito não falar sobre o pecado. Porém, ao agirem dessa forma, eles vão contra a obra do nosso Senhor, que constantemente pregava sobre o pecado. Eles vão contra a obra dos apóstolos, que trabalharam com toda a sua força intelectual, movidos pelo Espírito Santo para revelar o pecado do homem. E principalmente eu posso lhe assegurar que um pregador ou missionário que não fala sobre o pecado não tem a obra do Espírito Santo em sua vida, porque uma das grandes tarefas do Espírito Santo é convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Quando você não crê nisso, você está trabalhando contra o Espírito Santo.
Muitos questionam a Deus o porquê de o inferno ter duração infinita se nós temos uma vida limitada de pecados. A principal razão disto é esta: cada pecado que você comete é cometido contra um Deus infinitamente digno e bom. Logo, seu pecado é de gravidade infinita. O problema é que nós nos esquecemos de que o pecado ainda é pecado. Veja a maneira como falamos sobre ofender ao Senhor. Nós falamos de pecados contra os homens, de pecados contra nós mesmos, de pecado até mesmo contra a natureza, os animais e as árvores. Entretanto, ninguém se dá conta de que todo pecado, no final das contas, é cometido contra Deus. Davi pecou contra seu povo ao não representá-lo bem como rei. Davi pecou contra Batseba ao adulterar com ela. E Davi pecou contra Urias ao mandar matá-lo. Porém, no final, ele disse a Deus: pequei contra ti somente. Salmos 51:4. Por que o pecado é algo tão terrível? É porque ele é cometido contra Deus. Como podemos não tremer diante disso? É porque não compreendemos o que isso significa. E porque não compreendemos o que isso significa, é porque não sabemos quão glorioso e bendito Deus é. É uma coisa terrível quando percebemos contra quem nós pecamos. Como os puritanos costumavam dizer, nós não pecamos contra um pequeno líder de uma simplicidade, mas contra o Rei da Glória, aquele que está assentado no mais alto e sublime trono. Imagine isso por um momento. Deus está no dia da criação, dizendo aos planetas que se coloquem em determinada órbita no espaço, e todos eles se curvam, dizem amém, e lhe obedecem. Ele diz às estrelas que ocupem seus lugares no céu e sigam à risca o seu decreto, e elas todas se curvam e lhe obedecem. Ele diz às montanhas que se ergam e aos vales que se afundem, e eles se curvam e o adoram. Ele diz ao bravo mar: você virá até este ponto e daqui não passará, e o mar o adora. Porém, quando Deus lhe diz venha, você diz não. Você percebe o quão perverso é o nosso pecado? Ora, se fossem apenas atos, nossa condição já seria terrível o suficiente. Todavia, o pecado vai mais fundo no coração do homem. O ser humano não simplesmente comete pecados, ele é nascido no pecado. Nós somos podres e corrompidos desde o início. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis 6:5. Era continuamente mal. Eu simplesmente li esse texto ao pregar em uma universidade e um jovem repórter veio a mim dizendo: eu não concordo com a sua interpretação. Eu lhe respondi: jovem, eu não interpretei o texto, eu apenas o li. Ainda assim ele disse: bom, eu não concordo. E eu respondi: jovem, deixe-me dizer-lhe algo. Se eu pudesse expor agora mesmo o seu coração e cada pensamento que você já teve desde o seu primeiro levantar até este exato momento, não os seus feitos, mas somente os seus pensamentos, e pudesse colocá-los num vídeo e os exibir aqui neste auditório, você fugiria deste campus e nunca mais mostraria sua face aqui de novo, porque você tem pensado coisas tão doentias e tão pervertidas que não poderia compartilhá-las sequer com seu amigo mais próximo. Na verdade, se seu amigo mais próximo conhecesse alguns dos pensamentos que você teve a respeito dele, ele não seria mais seu amigo. E o motivo pelo qual eu tenho certeza disso não é porque sou um profeta, mas porque isso é o que a Escritura diz e porque eu também sou um homem como você. Eu posso dizer a mesma coisa sobre cada ser humano do planeta. Todos nós gastaríamos toda a nossa energia para esconder o que se passou pela nossa mente apenas na última hora. Não me diga que a palavra não está certa quando ela fala sobre todos os homens terem pecado, porque todos os homens são de fato pecadores. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Gênesis 8:21. Isso pode significar maldade desde a infância, maldade desde bebê. Deixe-me compartilhar algo que um funcionário de penitenciária disse muito tempo atrás a respeito da natureza humana. Imagine por um momento um bebê de 18 meses que você está segurando em seus braços.
Então esse bebê vê um relógio brilhante em seu pulso e tenta pegar o seu relógio. Você afasta a mão dele e diz, não. Ele começa a chorar e a se mexer em seus braços, e então se estica até o relógio novamente. Você afasta a mão dele e diz, não. Ele começa a gritar e chorar, e então se estica de novo e você diz, não. Ele começa a jogar os braços até mesmo na direção do seu rosto. Ora, eu lhe digo que a natureza humana é de tal forma que se esse bebê de 18 meses tivesse a força de um homem de 18 anos, ele o espancaria ali onde estava você. Papai arrancaria o relógio do seu braço e passaria pelo seu corpo ensanguentado em direção à porta, sem sentir remorso algum. Eis algo aqui que precisamos entender. Hitler não foi uma anomalia. Hitler não foi um fenômeno extraordinário. Hitler foi o que cada frequentador dos cultos dominicais tem o potencial de ser. E não somente isso. Mesmo em toda a sua maldade, Hitler ainda era restringido pela graça comum de Deus. E precisamos reconhecer isto. Quando não éramos convertidos, se não fosse pela graça comum de Deus nos restringindo, nós faríamos com que Hitler parecesse um coroinha. Nós não entendemos o que a palavra ensina sobre a extrema maldade dos homens. E se você disser, eu não concordo, isso é porque você aprendeu o suficiente para estar no cristianismo, mas não para crer na Bíblia. O testemunho das Escrituras contra você e todos os homens é este: nós nascemos com a maldade, nós somos maus. Acaso você precisa ensinar uma criança a mentir? Você precisa ensinar uma criança a ser egocêntrica? Precisa ensinar a ser egoísta? Precisa ensiná-la a ser bruta com outras crianças? Elas aprendem isso por si mesmas. Deixe-as livres, deixe de discipliná-las e veja o que terá em 10 anos. Um verdadeiro monstro. Por quê? Porque o que a palavra diz é verdade. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. E quantos de nós não tapamos os ouvidos dizendo, eu não quero escutar isso, não quero. Da mesma maneira que uma pessoa morrendo de câncer permanece em negação, recusando qualquer tratamento. A primeira coisa que devemos abraçar é que todos os homens nascem em pecado e entregues ao pecado, e esse é o motivo de todos os homens nascerem odiando a Deus. Alguém pode retrucar que nunca odiou a Deus, mas ele não percebe que, se isso fosse verdade, a Bíblia estaria mentindo para nós. Absolutamente todo homem odiou a Deus em seu estado não convertido, porque a Escritura declara que outrora éreis inimigos, Colossenses 1:21, e que éramos por natureza filhos da ira, Efésios 2:3. Outro pode contestar alegando que ama a Deus desde pequeno. No entanto, o que amávamos era uma imagem de Deus criada por nossa própria mente, e era isso que amávamos, de tal modo que, se alguém nos apontasse o Deus da palavra, nós rapidamente ficaríamos irados, dizendo, eu nunca poderia amar um Deus como esse. Já perdi as contas de quantas vezes alguns bons membros de igreja me disseram que amaram a Deus por toda a vida, e depois de eu sentar com eles apenas por 30 minutos para expor a palavra algumas crenças cristãs históricas sobre Deus, eles dizem assustados, esse não é o meu Deus. E eu tinha que responder, claro que não, mas é o Deus da palavra. O profeta Isaías usa palavras aterradoras ao falar da condição do homem, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64:6. Anos atrás eu ajudei a edificar uma igreja em São Pablo, perto da fronteira da Amazônia colombiana. E era uma colônia de leprosos. Você já viu alguma vez um leproso? Já sentiu o cheiro deles? Se um leproso do pior tipo tentasse ir à sua igreja, você sentiria seu cheiro antes mesmo de ele sair do estacionamento. Ele seria uma massa de carne podre, fluido corporal, pus e sangue. Quando Isaías diz que todos nós somos como o imundo, é possivelmente a isso que ele se refere. Vamos supor que existem irmãs muito finas em sua igreja e elas pensam que precisam fazer algo a respeito daquele leproso. Então elas vão à loja mais fina e compram algumas das mais finas sedas que encontram. Depois de enrolarem o leproso da cabeça aos pés, elas dizem, bravo, olha o que fizemos, salvamos o dia, nós o fizemos apresentável.
Mas aquela seda somente repousa naquela carne por poucos segundos, e a corrupção daquele homem começa a sangrar através daquela seda fina, tornando-a tão corrupta quanto o próprio homem. Eis o porquê de nossas melhores obras serem como trapos imundos diante de Deus. O fato de sermos pecadores não significa apenas que pecamos constantemente, mas que não fazemos nada além de pecar. Tudo o que fazemos é pecaminoso diante de Deus. Nós corrompemos até as nossas boas obras, de modo que, segundo Salomão, até mesmo a lavoura dos ímpios é pecado. Provérbios 21:4. Isso porque tais obras não são feitas por fé, nem para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Muito da psicologia moderna fala a respeito de se sentir bem com quem você é. Entretanto, não é isso que eu quero. Eu quero que você seja salvo de quem você é e do que você tem feito. Todos nós, antes da conversão, tínhamos um coração de pedra, um coração odiador de Deus, um coração maligno, nascido no pecado e dado ao pecado. Este é o testemunho da palavra. Os homens antigos ouviam isso ser pregado constantemente, mas parece que as novas gerações não podem suportar a verdade. Antes, preferem ser enganadas e pensar bem de si mesmas. Contudo, um homem que não aceita a sua própria doença não pode ser curado. Um homem que não tem todas as suas esperanças moídas a respeito de seus próprios méritos, valor e justiça pessoal não pode voltar-se para Cristo. Nós precisamos entender que estamos destituídos de qualquer valor e que há somente um Salvador, e seu nome é Jesus. O problema é que hoje em dia é tudo sobre o ego. Os homens são cheios de ego. Precisamos entender que os homens não necessitam de mais autoestima. De fato, eles precisam perceber que esse é exatamente o seu maior problema. Eles precisam, na verdade, estimar o único que é digno de estima, Deus, e entregar-se a Ele. No entanto, para viverem, crerem e pregarem dessa forma, os homens devem saber quem é Deus. Paulo expressa a nossa extrema pecaminosidade de modo eloquente na carta aos Romanos. Não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. A palavra justo é sinônimo de reto, referindo-se a um padrão. Para ser justo, você tem que estar perfeitamente alinhado a certo modelo. E se você não está moldado àquele padrão de retidão, você está distorcido. Em outras palavras, você está pervertido. O padrão é a natureza de Deus e a lei de Deus. O problema é que a Bíblia diz que ninguém, absolutamente ninguém, pôde jamais se conformar ao padrão da santa natureza de Deus e ao padrão da santa lei de Deus. Todos nós nos tornamos distorcidos e deslocados. Paulo continua dizendo que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se você alguma vez realmente buscou a Deus, é apenas porque Ele o buscou primeiro. O texto prossegue deixando clara a nossa maldade. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3:12. Quantas pessoas, mesmo aquelas que se colocam na esfera do cristianismo, dizem que irão para o céu porque não são tão más? Elas dizem que irão para o céu porque são boas, mas qual é o testemunho das Escrituras? Não existe alguém bom, nenhum sequer, absolutamente nenhum, todos pecaram. Você me diz, irmão Paul, mas eu não pequei tanto. Todavia, quanto você tem que pecar? Adão precisou pecar somente uma vez e o universo inteiro foi lançado num caos moral e posto sob julgamento. Você já pecou mais vezes do que se pode contar em uma calculadora. Se Adão e Eva e até mesmo a criação não conseguiram escapar da condenação por um único pecado, como você irá escapar de todos os pecados que estão sobre a sua cabeça? Mas talvez você me diga, mas eu estou muito bem se comparado com as outras pessoas. Todavia, você não será julgado por padrões humanos, você será julgado por um Deus justo e santo. Algumas pessoas dizem, não me julgue, você não sabe o que está no meu coração. Essa é uma frase tola, porque elas ficariam envergonhadas se soubéssemos o que está no seu coração. Saiba que Deus de fato tem visto o seu coração e Ele conhece toda a podridão que está lá. Se nós escondemos nossos corações de todo mundo, por que o usaríamos como desculpa diante de Deus? As pessoas dizem que nós não as conhecemos realmente, mas nunca nos deixariam vê-las sozinhas no secreto. Todos nós somos julgados pela acusação de nossa consciência. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. É muito comum tomarmos esse versículo e torná-lo tão humanista, o que significa carecem da glória de Deus,
Alguns dirão que Deus tem um maravilhoso plano para todos nós e Ele investiu tanto para nos ver cheios de glória, mas, apesar desse grande plano, nenhum de nós o alcançou. Eu não acredito que esse seja o sentido primário desse texto. Quando Paulo diz que nós carecemos da glória de Deus, eu penso que essa frase deveria ser interpretada no contexto do primeiro capítulo de Romanos, no qual está escrito: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Romanos 1 e 21. Vamos pensar nisso por um instante. Por que você foi criado? Por quem você foi criado, ou melhor, por Deus. Entretanto, não apenas você foi criado por Deus, mas todas as suas faculdades, a sua própria existência é sustentada por Ele. Você deve cada respirar e cada batida do seu coração a Ele. Aliás, sua respiração é dada apenas para retornar em adoração, e seu coração bate somente para servi-lo. Ainda assim, observe o testemunho desse texto contra nós. Nossa mente e nossas vidas são repletas de busca por nossos propósitos, sonhos, objetivos e desejos. Mesmo aqueles que alegam algum tipo de piedade precisam assumir que, em suas vidas diárias, são ateístas praticantes. Deus está longe dos seus pensamentos. Quando estão trabalhando, quando estão nas fábricas, no campo, em casa, Deus é o centro de seus pensamentos? Tudo o que eles estão pensando e tudo o que estão fazendo para a glória de Deus? Então você me diz: irmão Paul, ninguém é desse jeito. É justamente aí que quero chegar. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Por que os homens são tão vazios, miseráveis e tão sem propósito? Não é incrível que os cristãos na América sejam os mais saudáveis e mais protegidos cristãos que já existiram na história. E ainda assim, 85% que se vendem nas livrarias cristãs dizem respeito a quão vazios nós somos? Você quer saber por que somos vazios? Primeiramente, a grande maioria daqueles que se chamam cristãos não é convertida de verdade. Em segundo lugar, até mesmo aqueles que são cristãos estão vazios, porque não têm comido do melhor alimento. Jesus disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4, 32, 34. Nossa comida tem sido ganhar terras neste planeta, sucesso, conforto, fama, lazer, juventude e beleza. Sempre nós, eu. E quanto mais temos de nós, mais vazios somos, porque fomos feitos para outra coisa, melhor dizendo, fomos feitos para outra pessoa. O resumo de tudo é que nós nos tornamos distorcidos e deslocados. Não apenas pecamos, não apenas estamos separados de um Deus santo e justo, mas todo o nosso propósito foi retirado de nós, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bem, agora temos um problema. A maior bênção que você jamais poderia ouvir é também o maior terror que jamais poderia cair sobre você. E o que é? Deus é justo. Você diz: isto é bom, eu quero um Deus justo. Eu não queria um ser todo-poderoso que é mau. Eu não iria querer isso. Eu quero um Deus justo. Essas são boas notícias, irmão Paul. Na verdade, não são, porque você não é justo. Eis o problema. Ele é um Deus justo e, sendo um Deus justo e o juiz de toda a terra, ele agirá corretamente. E ao agir corretamente, a resposta dele em relação a você é completamente apavorante. Está gostando desse livro? Comenta aqui embaixo e compartilha esse conteúdo com alguém que você se importa. Capítulo 2: Deus odeia o pecado e o pecador. Infelizmente, nós somos muito influenciados pelos pregadores de televisão. Várias vezes eu tenho ouvido esses evangelistas se levantarem no púlpito dizendo: a primeira coisa de que todos vocês precisam saber é que Deus não é um Deus irado. Todos devem conhecer aquela famosa frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu sei que isto será bastante ofensivo para muitos de vocês, mas eu quero dizer que tudo isso não é outra coisa, senão o mais completo absurdo. Vamos olhar para alguns textos que nos mostram o ódio de Deus sendo manifesto contra as obras más dos homens e também contra aqueles que cometem tais obras. Está escrito: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Salmos 7 e 11.
Em outra tradução, ele é descrito como um Deus que está irado todos os dias. Entenda, Deus não precisa de marketing ou de relações públicas para fazê-lo politicamente correto ou para que as pessoas gostem dele. A Bíblia diz que Deus é um Deus irado e você tem que se prostrar de joelhos e louvá-lo pelo que ele é. E ele não é apenas um Deus irado, mas também um Deus que odeia. Então alguém diz, sim, irmão Paul, você está certíssimo, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Bem, de fato essa frase parece boa estampada em uma camiseta cristã, mas ela não é bíblica. A Bíblia não diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado e o pecador. Sim, é verdade que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade, Romanos 1:18, mas não só contra ela. Basta olhar para o Salmo 5 por um momento e você verá isso de modo claro. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade, versículo 5. Em outra tradução, tu odeias todos os que praticam o mal. Está escrito aqui que Deus odeia o pecado ou que Deus odeia o pecador? Você pode dizer, irmão Paul, mas e quanto à passagem em João 3,16? Lá está escrito que Deus amou o mundo. Sim, isso é bíblico, mas o Salmo 5 também o é. Deus é um Deus misericordioso e amoroso. Contudo, nós precisamos entender todo o conselho de Deus, Atos 20 e 27, e não apenas os pontos de que mais gostamos. Deus de fato é amor, mas esse Deus amoroso também odeia. Deus é misericordioso, mas ele está irado. Nós não podemos considerar somente um lado da moeda ou apenas uma parte da história, e esse é o problema dos nossos dias. Certa noite eu preguei um sermão inteiro sobre a santidade de Deus. Após o culto, 3 homens vieram a mim dizendo, nós temos um problema com você. Por que você pregou um sermão inteiro sobre a santidade de Deus e não mencionou o amor de Deus sequer uma vez? Então eu lhe respondi, bem, senhores, na noite passada eu preguei um sermão inteiro sobre o amor de Deus e sequer mencionei a santidade de Deus. Contudo, nenhum de vocês teve algum problema com isso. Você vê a questão? Estamos sempre considerando apenas um lado da história, quando as Escrituras nos dizem que nós precisamos do pleno conselho de Deus. Alguns capítulos adiante eu falarei sobre o amor de Deus e é possível que eu o faça de uma maneira pouco usual. Porém, para que você aprecie o amor de Deus, você precisa entender algo. O amor de Deus é exaltado da mesma maneira como as estrelas são exaltadas pela escuridão do céu. Se você estiver lendo este livro antes do anoitecer, responda-me uma pergunta. Para onde foram as estrelas? Por acaso alguém as colocou num cesto e as levou embora? Porque quando você olha para cima, você não as pode ver. É porque há muita luz. Você não pode desfrutar da sua beleza, você não pode nem ao menos vê-las, tão somente porque o dia está iluminado demais. Da mesma maneira, você não pode ver as estrelas da graça de Deus e do seu amor quando você está com muita luz. As Escrituras testificam que, se crermos que somos um pouco pecadores, pouco amaremos a Deus. Se percebermos, porém, que nosso pecado é imenso, nosso amor será cada vez maior. Lucas 7:47. Quando esses pregadores dizem-lhe que os homens são bons, inocentes ou não tão maus assim, eles estão impedindo-o de ver ao Senhor. A única maneira de realmente apreciar o amor de Deus e a graça de Deus é vendo a profunda escuridão do homem. E quando você vê a profunda escuridão do seu próprio coração, então você se dá conta de que Deus se moveu por amor a você. E isso o faz cair de joelhos com imensa admiração e você o adora. Eu tenho um objetivo em toda essa loucura de falar sobre a ira de Deus. Eu quero cavar um buraco e enterrar você no fundo. Eu preciso mostrar-lhe quão escura é a sua noite e quão sem esperança é a sua situação, para que quando eu começar a falar de Jesus, você fique cheio de admiração. Saiba que o único motivo pelo qual você não ama a Deus como Ele merece é porque você não entendeu quanto perdão foi derramado sobre você. Do mesmo modo, você não percebe o quanto foi perdoado porque ainda não teve coragem de perceber quão profunda é a cova na qual todos nós estamos enterrados. Quanto mais vemos o nosso pecado, mais nós vemos o quanto Deus merece ser amado. Às vezes eu pego um molho de chaves e o chacoalho perante uma congregação dizendo: o som dessas chaves lhes traz alguma alegria? Todos dizem, não. E eu respondo, é claro que não, porque vocês não estão trancafiados em uma masmorra. Se vocês estivessem presos em uma masmorra, o som das chaves lhes traria muita alegria.
Seu coração pularia de esperança. Pregadores que evitam falar sobre o pecado são tão éticos e corretos quanto um médico que não fala a seu paciente que ele está morrendo. Afinal, Paulo afirma que esse é o propósito da lei. Ela não foi designada para nos salvar, mas para nos mostrar como somos pecadores, ao ponto de fazer com que corramos para Cristo. Gálatas 3, 24 e 25. Pregadores, eu quero que vocês humilhem totalmente o homem. Eu quero que o homem veja quem ele é. Então, quando nós falarmos sobre o amor de Deus demonstrado em enviar o seu único filho, os homens gritarão: como é maravilhosa a graça que um dia me salvou. Há alguns anos, quando eu estava no Peru, alguém me deu uma fita com a música Amazing Grace. Aquilo me deixou muito feliz, já que eu amava aquela canção. Eu a coloquei no meu toca-fitas e quando a primeira estrofe tocou na mesma hora, eu a tirei e a joguei no lixo. Você quer saber por quê? Porque o hino era cantado assim: maravilhosa graça, quão doce o som que salvou um homem como eu. Vocês sabem que a letra original dizia: pecador como eu, miserável como eu e verme como sou, e não apenas homem. Vejam, a cada geração que passa, o homem parece estar simplesmente ficando melhor. Ora, bons homens não precisam de um salvador, os miseráveis é que precisam. Quando você retira do homem toda a escuridão que há dentro dele, você retira a glória do evangelho que existe para iluminá-lo. Por que os homens não buscam um salvador? É porque na maioria das vezes, em muitas pregações, o homem é muito legal. Ele só precisa ser ajustado aqui e ali e então terá tudo do que precisa. Ele só precisa de uma coisinha ou outra para tornar a sua ótima vida ainda mais perfeita. E Jesus apenas está no topo desta lista de coisinhas. Assim, ele não precisa entender que todos os homens são nascidos no pecado, miseráveis, sujos, odiadores de Deus, possuidores de um coração negro e morto. Muito da pregação do evangelho de hoje tem pouco poder porque estamos preocupados em mostrar aos homens como eles podem ser salvos, mas nos esquecemos de mostrar o quanto o homem está perdido. Você já se perguntou por que os homens drogados, mulheres prostitutas e jovens assassinos, quando são convertidos, demonstram estar repletos de um zelo especial por Deus? Isso é porque eles não vieram de um clube social ou de alguma denominação religiosa onde todos pretendem ser morais, certinhos e merecedores do amor de Deus. Eles saíram do esgoto e quando ouviram sobre o amor de Deus, seus corações explodiram de volta em amor. A ira é a resposta de Deus contra a impiedade do homem. Você diz: eu não gosto disso, mas você deveria. Se eu pegasse um jornal e sentasse ao seu lado, olhando para as notícias com um ar de riso e um brilho nos olhos, e dissesse: ei, você leu isso? Um pedófilo molestou 6 garotos, sem dar a mínima para aquilo, o que você diria sobre mim? Você diria: seu doente. O que há de errado com você? Você deveria ficar irado ao ler isso. Ah, eu deveria? Mas por que Deus não tem nenhum direito de ficar irado? Ele vê a iniquidade deste mundo todos os dias. Todos os dias ele vê a imundícia, os assassinatos, os crimes e tudo mais, e na sua concepção de Deus, ele não tem nenhum direito de estar irado? Eu lhe afirmo que o Senhor está irado, e que ele está tão irado que no dia em que ele recuar sua misericórdia e vier julgar este mundo, os grandes capitães desta terra clamarão para que as montanhas se levantassem e caíssem sobre eles, para escondê-los da ira do Cordeiro. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, 14 e 17. O que você pensaria de um Deus que pudesse olhar para o campo de concentração nazista e ficar apático? Quem poderia dar um abraço amigo em Hitler? Quem poderia ver os Estados Unidos assassinarem milhares de bebês todos os dias e dizer: está tudo bem? Deus está irado e, se não estivesse, ele seria imoral, assim como eu o seria se lesse uma notícia terrível como aquela e fosse capaz de rir. Se eu fosse neutro sobre violência sexual contra crianças e dissesse: cada um por si, você sabe, somos todos livres, você olharia para mim e
me trataria como um tipo doentio de pessoa. Então, quão irado Deus deveria estar? Sim, Deus está irado, porém não somente contra os Hitlers do mundo, mas também contra você, por todos os seus crimes e ofensas contra ele e contra a sua criação. Tantas pessoas me dizem, eu não acredito nisso, e quando eu digo, olhe aqui na Bíblia, elas respondem, não, eu não vou olhar, porque eu simplesmente não acredito nisso. Ora, isso é coerente quando você está em uma universidade conversando com um professor agnóstico. No entanto, se alguém proclama ser cristão e faz a mesma coisa, isso é um problema sério. Eu simplesmente me recuso. Essa não é uma atitude cristã. Olhe novamente para o Salmo 5. Os arrogantes não permanecerão à sua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Versículo 5. Em outra tradução se diz, tu odeias todos os que praticam o mal. Aqui, não é dito que o ódio de Deus é direcionado à iniquidade ou ao pecado, mas que a ira do Todo-Poderoso é direcionada ao homem que comete o pecado. Ademais, o amável e humilde Jesus não disse a mesma coisa? O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. O que você pensa que é a ira de Deus? A ira de Deus, em hebraico, vem de uma palavra que literalmente significa o bufar das narinas. Quer saber o que isso significa? Eu, tendo sido um garoto criado em fazenda, possuía touros da raça Charolais. Nós tínhamos 2 ou 3 mil touros pesados e perfeitos. E eu me lembro de que nós frequentemente recebíamos essa instrução. Quando você passar pelos lotes e um touro bufar aquele nariz, sua festa acabou. É melhor você correr. Quando a Bíblia fala da ira de Deus como o bufar das narinas, fala de uma divindade tão irada que somente com o hálito de sua boca as montanhas derretem. Certa vez um rapaz me disse, eu permanecerei de pé no dia do julgamento e não vou ficar com medo. Eu só pude responder, não, jovem, você vai derreter diante de Deus como uma minúscula estatueta de cera diante de uma fornalha. Deus vem com ódio contra o mal, Deus vem irado contra o mal e nós somos pessoas más. Irmãos, nós precisamos ser alertados. Todos os homens precisam saber disso. Deus estende a sua mão todos os dias para pessoas desobedientes e teimosas, mas ao mesmo tempo a sua ira está vindo sobre o mundo. É como se com uma mão Deus estivesse retendo sua justiça contra este mundo e com a outra clamando aos homens que venham ao encontro da salvação. Porém um dia as duas mãos serão abaixadas e você não poderá mais ir a Deus, tampouco a justiça dele hesitará em cair sobre você. É por isso que uma das maiores necessidades em nosso evangelismo é ensinarmos aos homens quem é Deus. O evangelho não começa com o homem, mas com o que Deus realmente é, pois aí é que reside o problema. Se Deus não fosse quem é, então o pecado não seria o problema que é. O pecado é o que é justamente porque Deus não é apenas amor, mas também santidade e justiça. Algumas pessoas dizem, irmão Paul, Deus me salvou. E quando elas me dizem isso, eu amo perguntar-lhes, do que ele salvou você? Ele me salvou do meu pecado, elas respondem. Porém, isso está errado. Deus não nos salvou apenas dos nossos pecados, ele nos salvou dele mesmo. Muitos dizem que o céu é o céu porque Deus está lá, e isso é real e verdadeiro. Todavia, não podemos assumir o contrário, o inferno é o inferno porque Deus não está lá. Não é isso que as Escrituras ensinam. O inferno é a ira do Deus Todo-Poderoso, é a sua perfeita justiça revelada contra o homem por toda a eternidade. A morte e o inferno não são consequências naturais do pecado, eles são atuações sobrenaturais de Deus contra o homem pecador. Eles são o juízo de Deus. Isso pode parecer uma verdade nova e absurda para alguns, mas tão somente leia os livros antigos e você verá que os velhos pregadores sempre disseram isso. Hoje em dia não agimos da mesma maneira porque perdemos a glória do Altíssimo de vista. Nós apenas respiramos o desejo de possuir grandes igrejas e isso afasta mensagens que falem da ira. Certa vez, uma senhora veio a mim e disse, não, Deus não pode odiar, porque Deus é amor. Antes de tudo, eu respondi, nós não devemos buscar inferências filosóficas para a verdade de Deus. Nós temos que ir às Escrituras, e quando a Escritura diz que Deus odeia, é melhor você acreditar. Entretanto, vamos ser filosóficos por um momento.
Você diz que Deus é amor, portanto, ele não pode odiar. Porém, eu lhe digo que Deus é amor e por isso mesmo ele deve odiar. O ponto é, você ama os judeus? Então você deve odiar o Holocausto. Se eu disser, ei, você leu sobre o Holocausto? E você responder sim, mas eu sou bastante neutro nesse assunto. Quero dizer, você sabe. Foi ideia do Hitler, por mim está tudo bem. Eu irei pensar que você é um monstro. Você possivelmente iria para a cadeia por um crime de ódio. Se você ama os judeus, você deve odiar o Holocausto. Você ama crianças? E quantos de vocês já disseram, eu odeio o aborto, com a própria boca? Ora, então você tem o direito de odiar por causa do grande amor que está no seu coração? O que dizer de Deus? Você acha estranho que Deus odeie porque Ele ama? Entenda, Deus ama tudo que é lindo, amável e excelente. Em outras palavras, Deus ama tudo o que é semelhante a Ele. É daí que vem o problema. Nós achamos que temos o direito de amar tudo o que escolhemos amar, mas nós pensamos que Deus deve amar tudo o que nós amamos. Deus ama tudo o que é semelhante a Ele, por causa da sua absoluta perfeição. E Ele vem com ira contra tudo aquilo que contradiz a sua natureza e vontade. E estes somos nós. Cada pessoa que já andou na face da terra tem quebrado cada lei que Deus criou. Se você não entende isso, você não entende o cristianismo. Capítulo 3. Completamente justos. Já observamos em nosso texto principal que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Agora, falando acerca daqueles que são verdadeiramente convertidos, regenerados pelo Espírito Santo e crentes em Jesus Cristo para a salvação, o texto diz, sendo justificados, Romanos 3 e 24. O que isso significa? Ser justificado não significa apenas que Deus me trata como se eu nunca tivesse pecado, mesmo que isso rime. Ser justificado também não significa que no momento em que você creu em Jesus, Deus fez de você uma pessoa perfeitamente justa, pois se esse fosse o caso, você nunca mais pecaria de novo. Ser justificado significa que no momento em que o pecador olha para Jesus, confessa alvívica, aquele pecador é declarado legalmente justo e correto diante de Deus. Na verdade, justificação é um termo forense, retirado do campo do direito. Deus, o juiz, inclina seus olhos para um pecador que colocou sua fé em Cristo e declara que aquele pecador é legalmente justo diante dele. Agora, como isso funciona? O texto nos diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo está sendo redundante ao falar que somos justificados gratuitamente pela graça, a fim de nos mostrar que a justificação é um presente. Do mesmo modo que foi dito a respeito do Messias que eles os odiariam sem motivo. Salmos 35, 19 e 69 ao 4. Acaso alguma vez Jesus deu qualquer razão para que alguém o odiasse? Nunca. Jesus jamais deu a menor sugestão de uma causa para alguém odiá-lo. Eles o odiaram sem qualquer causa, sem motivo, e essa é a mesma expressão usada aqui para falar da nossa justificação diante de Deus. O cristão é justificado sem motivo algum. Isso significa que você não deu a Deus absolutamente qualquer motivo para ele declará-lo justo. Eu não sei porque Deus me salvou, cantam alguns. Eu posso lhe dizer isso. Não foi por causa de você, mas apesar de você. Que mérito Deus viu em mim? Absolutamente nenhum. Paulo nos mostra que ele nos declarou justos, embora não dessemos motivo algum para que ele assim fizesse. Ele nos justifica sem motivo por sua graça. Se você olhar para a maioria das religiões, talvez com exceção de algumas religiões orientais místicas, todas elas buscam responder a apenas uma questão. Como um homem pode ser justo diante de Deus? Se você for a uma tribo pagã na África, na América do Sul ou nos Estados Unidos, todas fazem sacrifício de sangue, quer seja para árvores, deuses ou demônios. Ao redor do mundo inteiro, ao longo da história, os homens convivem com essa realidade de que estão errados com Deus e de que precisam fazer algo a respeito. Independentemente do Deus do qual elas acreditam, elas têm uma tormenta em sua consciência. Eles sabem que algo está errado. Isso nos demonstra que o primeiro capítulo de Romanos é real. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade
e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 18 ao 22. Todos os homens sabem acerca do único Deus verdadeiro e de sua vontade o suficiente para entenderem que quebraram a sua lei, o suficiente para entenderem que Deus está contra eles e eles contra Deus. Agora imagine que um entrevistador faz um programa com 3 homens das 3 principais religiões do mundo. O repórter se achega ao judeu ortodoxo e diz: Senhor, se você morresse agora, para onde iria? Bem, eu deveria ir ao paraíso, porque eu amo a lei do Senhor. Sou um homem justo, faço boas obras, estudo a lei e amo a justiça. Nela me alimento de dia e de noite. O repórter responde: Ok, eu entendi, e passa para o muçulmano: Se você morresse agora mesmo, para onde iria? Eu deveria ir ao paraíso, o islâmico responde, porque eu amo o Alcorão, fiz todas as peregrinações, fiz as orações diárias, dei esmolas aos pobres e por isso eu sou um homem justo. O repórter diz: Ok, eu entendi. Então ele se dirige ao cristão, o verdadeiro cristão, e diz: Senhor, se você morresse agora mesmo, para onde iria? Ele responde: Eu deveria ir para o céu porque, bem, eu nasci em pecado minha mãe me concebeu, eu quebrei cada lei já dada por Deus. Fui achado completamente injusto, sem mérito ou valor, de modo que eu mereço o mais profundo e escuro julgamento. O repórter interrompe e diz: Pare, eu entendo os outros caras. Eles dizem que vão para o céu porque eles merecem ir para o céu. Deus deve a eles, Deus está em dívida com eles. Já que eles se provaram dignos, Deus deve dar a eles o céu. No entanto, eu não entendo você. Você me conta com alegria que vai para o céu, mas depois me diz que não tem valor ou mérito para ir para lá. Como então você vai para o céu? O cristão sorri e diz: Porque eu vou para o céu baseado no mérito e no valor de outro, Jesus Cristo, meu Senhor. Responda-me, qual desses 3 dá glória a Deus e quais deles apenas dão glória ao homem? Veja, isso não é sobre nós, sobre nossa moralidade, bondade, isso é sobre Deus. Um repórter veio a mim certa vez e disse: Por que você sempre está falando sobre pecado? Eu disse: Porque eu quero que você ame a Deus. Obviamente, ele achou minha resposta estranha e retrucou, perguntando o que eu queria dizer com aquilo. Eu disse: Você alguma vez leu a passagem que diz: Ela amou mais porque foi mais perdoada? Meu amigo, se o seu amor por Deus é pequeno, isso é porque você não sabe o quanto foi perdoado. E você não sabe o quanto foi perdoado porque jamais lhe contaram o quão pecaminoso você é. Imagine que eu convide Bill Gates para visitar minha casa a fim de comermos juntos um prato de cereais. Ele não vai ficar beijando minhas mãos, nem vai se ajoelhar chorando de gratidão. Porém, em muitos lugares onde eu servia ao redor do mundo, se eu desse a alguém um prato de cereais, ele iria se prostrar diante de mim e beijar minhas mãos, porque ele estava faminto e necessitado. Nós somente podemos ver a glória do amor de Deus quando reconhecemos nossa necessidade e largamos todas essas tolas e banais ideias de valor, mérito e justiça própria. Nosso texto continua: sendo justificados gratuitamente por sua graça. E como isso acontece? Mediante a redenção. Eu concordo com alguns antigos quando eles afirmavam que há certas palavras na Bíblia com as quais precisamos ser bastante cuidadosos ao mencioná-las. Nós dizemos certas coisas rápido demais, sem meditarmos nelas por um momento sequer. Nós temos todas essas canções extravagantes hoje em dia, todos esses uhul, yeah, uou, toda essa cantoria que está acontecendo com esses refrões que dizem algo como yeah, Jesus morreu por mim. Ora, se você viesse a mim quando eu houvesse acabado de perder o meu filho e dissesse yeah, seu menino morreu, eu só olharia para você como quem diz: que tipo de monstro é você? Você sabe o que está dizendo? Jesus morreu.
Não deveria haver um curvar da cabeça e um tremer dos lábios quando disséssemos isso, ou um pensamento de honra ao Pai, o qual entregou o seu Filho? Você acha mesmo que podemos apenas cantar essas tolas canções gospel, bagunçar, gritar e fazer todas essas coisas, tendo em vista que Ele morreu? O Pai deu o seu Filho. Quando você diz coisas como Jesus morreu, você não deveria parar por um momento ou algo assim? Meu pai participou da Segunda Guerra Mundial em uma das mais horríveis batalhas. Qualquer um pode assistir a um filme sobre Segunda Guerra Mundial no History Channel e conversar sobre estratégias ou friamente falar sobre o que aconteceu e o que não aconteceu. Mas meu pai fica apenas calado, olhando, porque todos os amigos dele morreram naquela guerra. Os homens ficam discutindo sobre o Vietnã e falando sobre o que está certo e errado de acordo com os modelos políticos. Mas o homem que veio do Vietnã ouve tudo isso e diz: vocês só podem falar desse jeito porque não estavam lá. Como você pode dizer isto com entusiasmo, gritando como se fosse apenas uma rima em uma canção? Jesus morreu, e ainda que nos refiramos a isso alegremente pelo que Deus nos entregou em Cristo, devemos fazer com reverência e pesar pelo preço que foi pago. O texto diz: sendo justificados mediante a redenção. Redimir é o termo usado para comprar um escravo ou um cativo, pagando um preço por ele. É exatamente o que Cristo fez por nós. Porém, o preço pago não foi o esvaziar de cofres, nem mesmo consistiu em arrancar as ruas de ouro dos céus para enviá-las ao diabo. Ele deu o sangue de seu filho unigênito. Eu me lembro de quando o meu primeiro filho nasceu, o pequeno Ian. Alguns dias depois do seu nascimento, eu dirigia de volta para a fazenda em minha velha picape azul, pensando: Jesus morreu, Jesus morreu. Eu pensava nisso sem parar. Alguns de vocês que são pais entendem isso bem. No momento em que coloquei os olhos naquele menino, eu sabia que poderia lutar contra um exército por ele. Eu morreria 1000 vezes por ele. Eu jogaria meu corpo na frente de um trem por ele. Eu não podia acreditar, chegava a ser assustador quanto amor eu tinha por aquele pequeno rato sem pelo no berço. Era a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida. O nascimento do meu primeiro filho fez com que eu ficasse extremamente chocado, pela primeira vez, com a grandeza de não apenas o filho ter pagado pelo nosso pecado, mas porque o Pai deu o seu filho para isso. Ele o deu para morrer. Eu não poderia fazê-lo, eu não daria meu filho por ninguém. Talvez eu me entregasse por alguém, mas meu filho eu não daria para pessoa alguma. Não deveríamos nos conscientizar de que existem algumas palavras bíblicas as quais, ao serem pronunciadas, deveriam nos fazer parar por um momento? Não é verdade que as mais preciosas frases podem tornar-se nada mais do que vagos clichês ou jargões sem sentido, unicamente porque as repetimos várias e várias vezes, sem refletir sobre elas? Eu quero dizer, ele morreu, ele realmente morreu. Era mesmo seu sangue vertido naquele madeiro. E essa é a única razão pela qual a imundície negra de nosso pecado pode ser lavada. Aquele sangue naquele madeiro foi o abatimento do Filho de Deus. Um teólogo disse: você deseja saber o quanto Deus o amou? Então apenas olhe para a cruz. Quanto custou? Quão desprezível e obscuro é o seu pecado? Olhe para aquele madeiro e ele te dirá tudo. Por meio de quem recebemos a redenção? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Uma vez que eu estava pregando e um jovem rapaz veio a mim após o sermão todo empolgado. Ele disse: você está certo, irmão Paul, Jesus é tudo o de que precisamos. Eu completei: meu jovem, Jesus é tudo o que temos. Fora dele não há nada. Ou você está no cristianismo ou você está nas trevas. Você deve compreender isso. Ou você está em Adão ou em Cristo. Ou você está na morte ou na vida. Ou você está na carne ou no espírito. Ou você está condenado ou liberto. Tudo o que temos é Cristo, nada mais. Há alguns anos eu ministrava no seminário oral Roberts e encontrei alguns cristãos muito decentes. Algum tempo depois, um deles veio a mim e disse: moço, você é um daqueles antigos caras puritanos? Eu perguntei: o que faz você pensar assim? E ele respondeu: a sua oração, porque você disse algo como: Deus, eu venho diante do Senhor, em nome de Jesus, e eu sei que além dele eu não tenho parte alguma contigo. Nós esquecemos nos dias atuais que tudo é em Cristo e por Cristo. É por isso que Paulo, o apóstolo, fica espantado no livro de Efésios ao falar sobre Jesus. Cristo é tão glorioso para Paulo que ele inicia a falar dele no versículo 3 do primeiro capítulo e nem ao menos sabe onde o pôr no final.
onde o pôr o ponto final. Ele só consegue encerrar a frase no verso 14. Ele só podia continuar escrevendo e escrevendo e escrevendo porque é tudo nele, por ele e para ele. É tudo em Cristo, por Cristo e para Cristo. É tudo sobre ele, nada sobre você. É por isso que eu amo aquela antiga canção que diz: nada em minhas mãos eu trago, somente a tua cruz me agarro. É Cristo ou nada. E é melhor que você goste disso, pois se for 99,99% Cristo e 0,01% você vai para o inferno. É Cristo e Cristo somente. É com grande alegria que chegamos ao final da primeira parte do livro O Verdadeiro Evangelho de Paul Walsh. E eu gostaria de saber o que você está achando. Você está gostando dessa narração, desse audiobook? Está sendo esclarecedor? É dessa forma que você conhecia o Evangelho ou de forma diferente? Comenta aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal para você ficar ligado quando a gente postar a segunda parte e compartilha esse conteúdo com pessoas que você sabe que precisam entender melhor o Evangelho. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até logo!